Louvado seja Deus, a paz do Senhor para meus amados irmãos, para minhas amadas irmãs. Vou deixar uma mensagem para a meditação, porque eu creio que através dessa mensagem, Deus vai falar com meus amados irmãos, que Deus possa abençoar todos que estão ao alcance da minha voz, e que essa mensagem possa chegar como um acalento, como uma mensagem de amor para os corações daqueles que precisam ouvir algo de Deus mediante a tanta maldade no coração do ser humano, mediante a tanta injustiça, né? Mas o nosso Deus é um Deus justo. Eu quero deixar para os meus amados irmãos o Salmo 5, a qual Deus diz no título: Deus aborrece os ímpios e abençoa os justos. Louvado seja Deus. Dá ouvido à minha palavra, ó Senhor, e atende à minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tem prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Aborrece a todos os que praticam a maldade. Destruirás aquele que profere a mentira, ó Senhor, e aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento, né? Deus está falando a respeito da maldade, né, do coração do ser humano, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que praticam o mal, aqueles que praticam a iniquidade, aquele que vive sobre o jugo do mal, da maldade, da iniquidade, entristece o coração do Senhor, porque o nosso Deus é Deus de bondade. E eu sei que nós, servos de Deus, temos sofrido muito com a maldade do coração do homem. É tanta maldade que a gente vê na face da terra. Crianças, adolescentes, idosos. É tanta maldade que isso faz mal ao coração do nosso Deus. Isso soa mal diante dos olhos do nosso Deus, porque o nosso Deus é justo. E Davi, no meio de tanta maldade que ele via, ele buscava a Deus, ele buscava a ajuda de Deus, ele pedia a Deus, né, que Deus ouvisse as palavras e atendesse a meditação dele, mediante a tanta maldade que ele via no coração do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Esse versículo 5 e 6, a qual diz: os loucos não pararão à tua vista, aborrece a todos que praticam a maldade, destruirás aquele que profere mentira. O Senhor aborrece o homem que é sanguinário e fraudulento. O homem via que Deus não se agradava da maldade, e o homem se aborrecia mediante a rejeição do Senhor pela maldade. Porque Deus não habita no mal. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Por quê? Deus incomoda o homem sanguinário e fraudulento. Porque Deus rejeita a maldade, Deus rejeita o homem sanguinário, Deus rejeita a injustiça. Então, mediante os olhos do homem, isso é ruim. Mediante os olhos do homem má, do homem ruim, do ser humano em si, louvado seja Deus. E esse versículo, Deus deixa claramente a rejeição divina, aqueles que se elevam em orgulho e praticam o mal. Deus destaca a incompatibilidade entre a santidade de Deus e a iniquidade humana. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus não se agrada da maldade, Deus não se agrada da justiça.
Então eu quero dizer para os meus amados irmãos, mediante a toda a maldade que você tem visto do homem na face da terra, não deixe se abater por isso. Faça como Davi fez. Clama ao Senhor para que Deus venha trabalhar no coração do homem, para que Deus venha apartar do homem a iniquidade, para que Deus venha apartar do homem a maldade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. O mal não está no Senhor. O mal aborrece o Senhor, assim como o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. As Escrituras Sagradas, ela revela que Deus, Ele ama aqueles que praticam a bondade. Louvado seja Deus. O nosso Deus, Ele estende as mãos compassivas dEle, misericordiosa, para aqueles que redimem o seu coração. Para um coração redimido, sem pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Então que você não venha se deixar se abater pela maldade do coração do homem, pelas iniquidades que você tem visto na face da terra, que é tanta maldade que a gente vê, que muitas das vezes bate o medo na gente. Nós que temos filhos, nossos familiares, maridos quando saem para trabalhar, nós mesmos, nós saímos, não sabemos se vamos voltar, mediante a tanta maldade no coração do homem. Mas o nosso Deus é um Deus justo, poderoso, um Deus que nos dá livramento, um Deus que nos dá escape, um Deus da providência divina. Então não vamos deixar se abater por isso. Vamos crer no poder de Deus, vamos crer na providência divina. Vamos orar para que Deus venha estender as mãos dele sobre a face da terra. Vamos fazer como Davi fez, vamos buscar o bem, para que o Senhor venha inclinar os ouvidos dele e ouvir as nossas orações. Mediante a tanta maldade, que Deus venha tirar a maldade do homem, que Deus venha fazer uma obra nesses corações maldosos, porque nós temos nossos familiares, temos nossos filhos. Então muitas das vezes nós servimos o Senhor, Deus nos guarda, Deus nos dá livramento, Deus nos dá escape, mas mediante a tanta maldade no coração do homem, muitas das vezes nos bate o medo. O homem fica solto na rua e nós cristãos, nós servos de Deus, nós seres humanos em si, ficamos presos, refém dentro dos nossos lares, porque nós não sabemos se vamos sair e se vamos voltar. Mas vamos confiar no Senhor, vamos confiar no agir de Deus, vamos confiar na providência divina, vamos confiar no Deus Todo-Poderoso, vamos orar para que Deus venha nos guardar, nos dar livramento, nos dar escape. Que Deus venha mover as águas dele a nosso favor, que Deus venha mover o coração do homem, que o Espírito Santo de Deus possa habitar profundamente no coração do homem. Que Deus venha limpar o coração do homem, porque o Deus não ama o pecado, mas Deus ama nós que somos pecadores. Então que nós não venhamos se apartar dos caminhos do Senhor, mediante toda a maldade do homem. Porque se Deus não guardar a gente, mais ninguém guarda. Então vamos orar para que Deus venha estender as mãos dele sobre a face da terra. Vamos orar para que Deus venha inclinar os ouvidos dele e libertar o ser humano de tanta maldade. Louvado seja Deus. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa tirar toda angústia, todo medo que assola a nossa carne. Que Deus possa guardar nossas vidas, guardar nossos familiares, guardar nossos filhos, guardar os nossos entes. Louvado seja o nome do Senhor, nos livrando da maldade do ser humano, das perseguições, dos olhos malignos, da inveja, da cobiça, de tudo que não provém do Senhor. Que Deus venha nos livrar, que Deus venha nos guardar, que os irmãos possam meditar nessa palavra, guardar na tábua do vosso coração, confiar no Senhor. Vamos orar pela nossa nação, vamos orar pelos nossos inimigos, vamos orar para que Deus venha fazer a obra no coração do ser humano, tirar a maldade do coração do ser humano, tirar a cobiça. Louvado seja o nome do Senhor. Deus seja louvado. Vamos clamar. Vamos clamar. Senhor, estenda tuas mãos sobre o ser humano. Tira a maldade, faz uma obra, liberta, transforma, Senhor. Para que nós não venhamos ficar refém do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vivo, Deus de poder e glória.
Que o nosso Senhor venha ser a nossa dependência, que nós venhamos ser dependentes de Deus, que Deus venha nos guardar, nos abençoar, nos livrar de todo mal, de toda cilada, não só nós, como nossos familiares. Em nome de Jesus, o povo de Deus em si, louvado seja Deus, que Deus venha nos livrar da maldade do homem sanguinário, em nome de Jesus, louvado seja Deus. Que os irmãos possam guardar essa mensagem na tábua do vosso coração. Que meus amados irmãos que ainda não se inscreveram no meu canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe essa mensagem em nome de Jesus.